Meus queridos alunos de Morfologia Estrutural do nosso curso de Design, eu estou passando aqui hoje para gravar um vídeo sobre o tema das reações, os esforços reativos, as forças de reação sobre um determinado corpo, equipamento, instalação, estrutura, como queiram chamar. Para entender estas forças reativas, eu preciso discutir aonde elas aparecem e por que elas aparecem. Esse é o ponto-chave. O conceito que antecede a isso é a ideia de vínculo. O que são vínculos? São dispositivos, equipamentos, instalações. Uma dobradiça é um vínculo. Quando a gente fala instalação, equipamento, parece que está falando de algo muito complexo. Pode até ser muito complexo. Mas, na verdade, pode ser uma chapa com parafusos. Pode ser um pezinho de borracha com um apoio em neoprene ou uma ventosa. Eu tenho diferentes possibilidades de vincular. Vincular, como o nome diz, é ligar, unir. O papel do vínculo é restringir movimentos. E eles são necessários, são indispensáveis, e eles podem ser internos ao nosso corpo, o nosso elemento, ligando uma parte com a outra. A dobradiça que liga uma tampa, né, para abrir uma determinada peça. O reservatório de uma cafeteira que é fixado por encaixes. A alça de um rádio, né, aqueles rádios antigos que tinham uma alça parafusado lá, etc, etc, etc. Mas eu também tenho vínculos externos, aquelas peças que me ligam o meu projeto, o meu elemento com o mundo exterior, com a tampa de uma mesa, com uma bancada, com o solo, com o terreno, enfim. Quando eu coloco um vínculo, eu tenho uma intenção clara que é restringir determinado movimento. Limitar movimento, dificultar movimentos. Os nossos movimentos, eles são de dois tipos. Os deslocamentos, as translações, que como a gente conhece lá da física do ensino médio, elas são originadas por forças, segundo a lei de Newton, força provoca deslocamento, provoca uma aceleração, força é massa vezes aceleração. Ou podem ser giros. Sem que haja translação, eu posso ter o fenômeno da rotação, que é decorrente de uma outra grandeza física ao momento. Meus queridos, quando eu analiso um corpo no espaço, eu tenho três deslocamentos possíveis. Na direção X, na direção Y e na direção Z. Três possíveis movimentos. Claro que o movimento pode ser complexo, eu posso estar andando na diagonal, mas ao fazer isso, eu decomponho, na verdade eu estou andando simultaneamente, um pouco em X, um pouco em Y e um pouco em Z. É aquilo que vocês conhecem como decomposição vetorial. Eu tenho também três giros, portanto, três deslocamentos e três giros. A rotação em torno de X, a rotação em torno de Y e a rotação em torno de Z. Trazendo para um caso particular, o do caso plano, porque muitas vezes ao modelar, ao analisar um problema, eu posso simplificar o meu trabalho de análise, isso é muito comum que se consiga, admitindo a situação no plano. Algo que está fixo sobre uma mesa. Bom, os movimentos, desde que eu admita que ele não sai de cima da mesa, estão num plano que é o plano da mesa, da bancada, do que for. Quando eu tenho, no caso, plano, para que algo eu garanta que permanece em cima do plano, o que eu terei? Bom, eu terei uma condição em que são possíveis, vamos pegar aqui um livro para servir de plano, e esse tubo de cola bastão. O que vai acontecer? Bom, eu quero que a cola fique em cima do plano. Ela não pode fazer isso, senão eu saio da hipótese de plano.
O que eu faço? Ela pode andar na direção X, ela pode andar na direção Y, se aproximando da câmera e se afastando. Ah, mas ela pode andar na diagonal. Andar na diagonal significa, de alguma maneira, andar um pouco em X, um pouco em Y. E ela pode girar em torno de um eixo vertical Z sem sair do plano. Ela não sai da superfície. Mas ela não pode girar em torno dos outros, porque aí ela estaria se descolando da superfície. Então, quando eu trato da simplificação para o caso plano, eu tenho dois deslocamentos possíveis, duas translações, x e y, ou qualquer nome de eixo que se dê, e eu tenho um giro em torno do eixo que está fora do plano, tipicamente z. Muito bem. Por que se chamam forças de reação? Porque o papel do vínculo ali é garantir que não ocorra o movimento que se pretende limitar numa determinada situação. Um deslocamento ou um giro numa fixa direção. Quando alguém tenta mobilizar, quando são aplicadas forças, momentos sobre o corpo e que tentam produzir deslocamento, neste momento o papel do vínculo é garantir que ele não ocorra. Como ele garante isso? Surgem forças e ou momentos que impeçam esse deslocamento. Elas são reativas porque elas terão exata magnitude para garantir que não ocorra o movimento. Nem a translação, nem a rotação. É uma reação. Se ninguém aplicar força nenhuma, o vínculo não faz força nenhuma, meu amigo. Se você tiver ali em cima da mesa um equipamento parafusado, enquanto você não empurrar, não tem força nenhuma no parafuso. A hora que você empurrar, aparece uma solicitação, algo que tenta decapitar, por exemplo, um parafuso. Então as forças reativas, elas existem na exata medida para garantir que a condição se mantenha. Elas aparecem e surgem por reação, como o nome diz. Muito bem. Então elas dependem das cargas e da posição que as cargas são aplicadas sobre o corpo. Exato. Elas dependem que eu consiga identificar que naquele ponto em que eu estabeleci o vínculo, quais são os movimentos que eu estou impedindo. Olha, eu deixei o giro livre, uma dobradiça, deixa girar livre, não está impedindo. Logo não vai aparecer esforço nenhum, porque não há o trabalho de impedir nada. Então eu preciso identificar, e aqueles modelinhos que vocês têm lá no nosso material, do triângulo com rodinha embaixo, significa que só o movimento vertical está impedido. Pode andar na horizontal e pode girar. O triângulo com as achuras embaixo identificam que não pode andar na horizontal, não pode andar na vertical, mas pode girar. E o engaste, aquele vínculo todo listadinho, significa que eu não posso andar nem na horizontal, nem na vertical, e também não posso girar. Ou seja, é um vínculo que restringe os três movimentos possíveis do caso plano. A mesma lógica eu posso seguir para o caso espacial. A grande pergunta que fica é, aplicado um conjunto de cargas sobre o meu corpo, quanto valem as forças de reação? Ok, Felipe, eu já entendi que vai aparecer, se eu impedir um movimento horizontal, vai aparecer uma reação horizontal. Se eu impedir um movimento vertical, vai aparecer uma reação vertical. Se eu impedir um giro, vai aparecer um momento. Momento é quem provoca giro. Observem a lógica da coisa. O movimento que eu impedir deixa o soldado de prontidão, soldado entre aspas de prontidão, para produzir a reação. A reação será proporcional, será consequência da carga que eu aplico em cima da estrutura.
quanto valem as reações. Eu vou determinar o cálculo das reações aplicando aquela condição que me é chave. Aquilo que eu chamo de condições de equilíbrio. Para que não haja movimento, a resultante das forças tem que ser zero. E é isso que eu quero com o vínculo, que a resultante seja zero. Para que não haja giro, a resultante dos momentos, resultante significa somar tudo que está aplicado no corpo e tem que dar zero. É isso? Opa! Então eu agora tenho condições. Exatamente. Essas condições de equilíbrio para o caso plano significam a soma das forças na direção X ou horizontal tem que dar zero. Isso vai me garantir que não anda na horizontal. A soma das forças na vertical para o corpo, soma das forças aplicadas no corpo. Soma das forças na vertical igual a zero. Soma dos momentos em torno de um ponto qualquer igual a zero. Se eu garanto que a soma das forças no corpo na direção horizontal dá zero, ele não anda em X. Se eu garanto que não, a soma das forças na vertical, ele não anda. E se eu garanto que a soma dos momentos é zero, ele não gira. Então o que eu vou fazer para o meu corpo analisar é substituir os movimentos que eu impedi no vínculo pelas forças de reação. Eu vou botar ali uma forcinha que eu não sei quanto vale, mas eu digo, olha, aqui não pode andar na vertical, então aqui tem uma força vertical de reação, um VA. No ponto B, um VB. No ponto que impede o movimento horizontal, uma força HA ou HB, enfim, o ponto que for. Se eu tenho um engaste, vai aparecer um momento. Muito bem, meus queridos, eu não sei quanto valem, eu sei onde elas estão, porque eu sei a posição em que os vínculos estão impedindo o movimento. Eu pego as cargas que eu sei, as cargas aplicadas, o peso, a força, alguém empurrando, etc, etc. Soma das forças no horizontal igual a zero. Professor, se não tiver ninguém aplicando nada na horizontal, a reação também é zero, né, meu filho? Por quê? Bom, porque se ninguém quer empurrar, o soldado tá lá, não apareceu ninguém, eu também não preciso fazer nada. Aplicando essas três equações, eu descubro o valor destas reações. O que é muito importante entender aqui, e aí a gente tem que fazer um parênteses, é que forças afastadas de um ponto provocam um momento. Isto é um conceito que vem da física, lá do ensino médio. Uma força em relação a um ponto provoca momento. Quanto é o momento que essa força provoca em relação a um ponto? É o valor da força pela distância que eu tenho da reta de ação da força ao ponto. Observem bem, eu não disse que é a distância da força ao ponto. Eu disse que a distância da reta, por definição, é uma coisa infinita. É a distância da reta da força. A força está em cima de uma reta. É só esticar a flechinha para cima e para baixo. Eu vou dessa distância dessa reta, menor distância, bem entendido, ao ponto. Isto me gera um momento. Se você imaginar que esta força faz girar no sentido horário, momento no sentido horário. Se for na outra direção, esta distância entre a reta da força e o ponto nós chamamos de braço de alavanca. É a menor distância entre a reta de ação da força e o ponto. Então, meus amigos, quando eu escrevo soma dos momentos em torno do ponto A, mesmo que não haja nenhum momento no meu problema, aparece que cada força gera momento. Quais são as forças que não provocam momento em relação ao ponto? As forças que estão aplicadas num ponto ou cuja reta da força passa pelo ponto. Porque se a reta da força passa pelo ponto, obviamente não há distância entre a reta e o ponto. Logo, não há braço de alavanca, que é a distância da reta ao ponto, e não há momento.
resolver essas condições, entendendo esses conceitos, e eu a recomendo com ênfase, olha o material, tem os exemplos, tem exemplos só de momento para criar o efeito da gangorra, os momentos, para que se consiga consolidar esse conceito, para depois partir para as nossas estruturinhas, as nossas barrinhas, os nossos cavaletes, os nossos tripés, determinando o valor das reações. A lógica é sempre a mesma. Identifique os vínculos, veja que movimentos eles impedem e ali coloque as forças que serão necessárias, que vão aparecer para limitar aquele determinado movimento. Aplique as condições de equilíbrio, soma das forças na horizontal, soma das forças na vertical, soma dos momentos, e você terá as suas reações. Para finalizar, um comentário especial sobre um tipo de reação muito particular, que é o atrito. Muitas vezes, a maneira que eu tenho de limitar, de impedir movimentos, é trabalhar por atrito. O atrito é, por excelência, uma grandeza física, uma força de reação. Um corpo parado não tem atrito. Quando eu aplico uma carga, aparece uma força contrária que se opõe ao deslocamento, que é o atrito. Ele é reativo. Se eu botar 1 kN, aparece 1 kN. 2 kN, 2 kN. Mas ele tem um limite. Por um processo físico. O atrito é a interação entre duas superfícies. Quanto vale o atrito? A força normal que prensa as duas superfícies uma contra a outra, muitas vezes é o peso, porque eu tenho um objeto em cima de uma mesa, o que está prensando ele contra a mesa é o peso do corpo sobre a mesa. Mas não necessariamente. A força normal, ela não... Você pode ter atrito na vertical, gente. O que define o atrito máximo, o limite que eu posso ter, é o coeficiente de atrito, que depende da tipologia das superfícies. Madeira, madeira, aço concreto, PVC e policarbonato, não sei. Depende do coeficiente de atrito e da força que pressiona as superfícies contra si. Você já parou para pensar como é que o freio de um carro funciona? Não entendo nada de carro. Eu nunca tive curiosidade. Gente, você tem dentro, preso na roda, um disco, chama-se disco de freio. E você tem uma sapata, uma pinça, que tem pastilhas de freio que vão se gastando, porque esse atrito é brutal. Pastilhas de freio, elas são presas ali. Quando você pressiona o pedal do freio, o que você faz é fechar essa pinça. Quanto mais você coloca pressão no pedal, mais essa pinça aperta isso aqui. Portanto, aparece uma força normal entre as duas superfícies, que é a pressão gerada pelo pedal num equipamento hidráulico que vai lá e pressiona. Ao pressionar, aparece uma força de atrito que tenta segurar o giro da roda. Ele fica ali. Para de rodar, para de rodar, para de rodar. Quanto mais você prensar, se você precisar para valer, ele pega para valer, faz mais força de atrito e segura. Isso é mais fácil de ver numa bicicleta. Numa bicicleta. Você aperta o freio da bicicleta, o que acontece? Aquela sapatinha que está contra a roda prensa o pneu. Prensa o pneu. Tem uma sapatinha, você aperta aqui no manete e ele aperta. O que acontece? Quanto mais você pressionar aqui, mais aperta lá. Quanto mais aperta lá, mais pressão normal. O atrito é a força normal vezes o Mi. Quanto mais áspero, quanto mais rugosa forem as superfícies, maior o Mi. Melhor o atrito. Se é freio, é para parar. Quanto mais pressão,
mais força normal. E o atrito é força normal, né? A força normal entre as superfícies vezes o μ. Isso é um conceito que aparece a toda hora, toda vez que vocês forem projetar um carrinho de servir, um carrinho de hospital, né? Qualquer coisa que seja móvel que você precise parar, você vai ter que ter algum dispositivo. Pode ser manual, pode ser simplesmente você mexe uma alavanca e ao mexer a alavanca isso prensa e trava. Coisas que você não quer que role, por exemplo, tem que ficar travado para não ficar mexendo. Ah, não, o exemplo clássico é da cama de hospital. Cama de hospital. A cama de hospital, ela tem rodinhas para o cara poder levar o sujeito para fazer exame, empurrar para um lado para o outro. Mas quando o cara tá deitado, você não quer que a cama, cada vez que alguém encoste, coitado do sujeito, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Você aperta um pedal e ele trava, ele prensa. Pronto, não vai girar, não vai andar as rodas. Você vai ter que arrastar a cama, se quiser. Então o atrito é uma força reativa, que aparece pela pressão entre as superfícies. Eu recomendo que vocês olhem no material uma pequena experiência que eu uso para ilustrar como determinar o coeficiente de atrito entre duas superfícies. Você coloca num plano inclinado e a hora que a tua estrutura, a hora que o teu corpo começar a deslizar, você verifica quanto vale a tangente do ângulo. A tangente do ângulo será o coeficiente de atrito. Está demonstrado isso no nosso material. Gente, eu espero ter contribuído para o entendimento, né? Vocês não se constranjam de encaminhar dúvidas ao professor, isso é natural, né? Para esclarecer, mas sobretudo é fundamental que vocês olhem os nossos PDFs, ok? Isso para falar de reações, as forças que aparecem nos nossos vínculos. Grande abraço, satisfação revê-los, deem uma olhada aí com carinho. Depois comenta lá se o vídeo ficou legal ou não ficou. Abraços, fui!